Bora mergulhar numa das ideias mais estranhas e, ao mesmo tempo, fundamentais de toda a física. É uma propriedade que está no coração de tudo, sabe? Desde a luz de uma estrela até a tecnologia que a gente carrega no bolso. Mas que desafia completamente a nossa intuição de como o mundo deveria funcionar. Essa é a bizarra história do spin. Olhando assim à primeira vista, essas três coisas parecem não ter nada a ver uma com a outra, né? A luz que a matéria emite, uma força misteriosa que a gente consegue sentir e uma ferramenta médica super avançada. A resposta, por mais incrível que pareça, é uma única propriedade quântica. Uma propriedade tão bizarra que até quem a descobriu duvidou dela. Para a gente entender essa propriedade, a gente precisa voltar no tempo, lá para o início do século XX. A física estava numa crise daquelas, encarando uns quebra-cabeças que a teoria clássica simplesmente não conseguia resolver, principalmente quando o assunto era a luz emitida pelos átomos. E que linguagem estranha era essa? Físicos como Sommerfeld sabiam que os segredos do átomo estavam ali, codificados nas cores específicas de luz que ele emitia, nos seus espectros. Só que essa linguagem tinha uns dialetos que ninguém entendia, especialmente quando um ímã entrava em jogo. E aqui está o primeiro grande enigma, o efeito Zeeman anômalo. A teoria previa que se a gente colocasse um átomo num campo magnético, uma linha do espectro dele deveria se dividir de um jeito bem específico, bem comportado. Mas o que se observava na prática era muito mais complicado. As linhas se quebravam em padrões que desafiavam todas as explicações da época. Estava faltando alguma coisa no modelo do átomo. Enquanto os teóricos quebravam a cabeça com a luz, um novo quebra-cabeça apareceu, vindo de um experimento prático. Um experimento tão engenhoso e com resultados tão chocantes que foi chamado de absurdo por alguns dos maiores físicos da história. Agora, atenção, porque esse ponto é crucial. Ao contrário do que muito livro didático conta por aí, o experimento de Otto Stern e Walter Gerlach não foi feito para descobrir o spin. O objetivo deles era outro: testar uma ideia ainda mais fundamental da teoria quântica que estava nascendo. A ideia de que a orientação de um átomo no espaço não podia ser qualquer uma, mas sim, era restrita a valores específicos, discretos. A montagem do experimento era brilhante de tão simples. Um feixe de átomos de prata, cada um deles agindo como um ímã minúsculo, era disparado através de um campo magnético. Esse campo foi projetado para empurrar os átomos, e a direção do empurrão ia depender da orientação de cada um desses imãozinhos atômicos. E aqui vem o choque. A física clássica dizia que ia aparecer uma mancha contínua, porque os ímãs podiam ter qualquer orientação. A teoria quântica da época previa um número ímpar de linhas. E o resultado? 2 pontos. Só 2. Isso não se encaixava em nenhuma teoria que existia. O feixe de átomos se dividiu em 2, como se cada átomo fosse forçado a fazer uma escolha, ou para cima ou para baixo, sem meio termo. Essa citação do Max Born, um dos arquitetos da mecânica quântica, captura perfeitamente o espanto da comunidade científica. O resultado não foi só inesperado, ele parecia violar a lógica. Foi um daqueles momentos raros na ciência em que a natureza basicamente grita: gente, vocês estão pensando sobre isso do jeito completamente errado. A solução para esses dois mistérios, tanto as linhas espectrais divididas quanto os 2 pontinhos no detector, veio de uma proposta super audaciosa de 2 jovens físicos, o George Uhlenbeck e o Samuel Goldsmith. Uma ideia que eles mesmos quase jogaram fora de tão bizarra que parecia. O que é muito interessante nessa linha do tempo é a rapidez com que tudo aconteceu. Em questão de poucos anos, o quebra-cabeça foi montado. Primeiro, a observação experimental de Stern e Gerlach. Depois, a necessidade teórica de Pauli por um novo número quântico. Aí, veio a proposta de Uhlenbeck e Goldsmith e, finalmente, a confirmação matemática de Paul Dirac. Então, afinal, o que é o spin? Bem, o nome sugere uma rotação, como um planeta girando no próprio eixo. Mas essa analogia é perigosa. O spin não é um movimento no espaço. É uma propriedade fundamental, que nem a carga ou a massa. Um elétron tem spin, do mesmo jeito que ele tem uma carga. É uma propriedade que já nasce com ele, puramente quântica, com só 2 opções possíveis, que a gente chama de spin para cima e spin para baixo. E essa imagem ilustra perfeitamente o quão estranho o spin é. Pensa numa bola de basquete. Se a gente gira ela 360 graus, ela volta para o estado original, certo? Mas uma partícula com spin é diferente. Matematicamente, ela não é descrita por um vetor, mas por algo chamado espinor. Depois de uma rotação de 360 graus, o estado dela se inverte.
é preciso dar uma volta de 720 graus, 2 voltas completas, para ela voltar ao estado original. A relação dela com o espaço é fundamentalmente diferente de tudo que a gente conhece. Tá bom, uma propriedade bizarra que precisa de uma rotação de 720 graus para voltar ao normal. Mas qual a importância disso? Acontece que essa ideia super abstrata é a chave para a ordem de todo o universo material. É a razão pela qual a química e basicamente tudo ao nosso redor funciona do jeito que funciona. Essa é a regra de ouro, o princípio de exclusão de Wolfgang Pauli, uma das leis mais importantes da natureza. Ele basicamente diz que os elétrons são antissociais. Cada elétron num átomo precisa ter um endereço quântico único, definido por um conjunto de 4 números. E o spin é o quarto e decisivo número desse endereço. Vamos ver como isso funciona na prática com o hélio. Ele tem 2 elétrons no mesmo nível de energia. Sem o spin, isso seria impossível, porque eles teriam exatamente o mesmo endereço quântico. Mas com o spin, um elétron pode ter o spin para cima e o outro o spin para baixo. É como se eles dividissem o mesmo apartamento de energia, mas ocupassem beliches diferentes. E essa regra simples dita como os elétrons vão preenchendo as camadas dos átomos, dando origem a toda a estrutura da tabela periódica. Fica claro, então, que o spin não é só uma curiosidade teórica, né? Ele é a base de algumas das tecnologias mais poderosas que temos hoje em dia, moldando o nosso mundo de jeitos que a gente nem percebe. A capacidade de entender e manipular o spin das partículas nos deu tudo isso aí. O ferromagnetismo, a propriedade que faz os ímãs grudarem nas coisas, é um efeito coletivo de um monte de spins de elétrons alinhados. As ressonâncias magnéticas conversam com os spins dos núcleos atômicos do nosso corpo. E o armazenamento de dados magnéticos depende totalmente da configuração dos spins do material. Vamos focar um pouco nos ímãs. A força dos superímãs modernos, usados em tudo, desde turbinas eólicas até carros elétricos, vem de elementos como o neodímio. A estrutura eletrônica única desses elementos permite que muitos elétrons alinhem seus spins na mesma direção. Em vez de um cancelar o outro, eles somam suas forças magnéticas, criando um campo absurdamente poderoso. Esse gráfico aqui mostra bem o impacto disso. Um ímã de ferrita comum, tipo ímã de geladeira, tem uma força de uns 0,2 Tesla. Já os ímãs baseados em samário cobalto e neodímio, que são projetados pensando no alinhamento de spin, são muitas e muitas vezes mais fortes. É uma diferença gigantesca. Tudo graças à engenharia em nível quântico. E agora, vamos para a medicina. Esse número, 10 milhões de Hz, é uma frequência de rádio típica usada em máquinas de ressonância magnética. Essa onda de rádio é sintonizada com precisão para virar os spins dos núcleos de hidrogênio no nosso corpo. Quando os spins desviram para a posição original, eles emitem um sinal. E é esse sinal que é usado para construir uma imagem super detalhada dos tecidos moles. É uma tecnologia que depende inteiramente da manipulação do spin. E assim a gente fecha o círculo. A gente começou com uma anomalia na luz de um átomo e terminou com tecnologias que salvam vidas e movem a nossa economia. O spin é essa linha invisível que conecta tudo. Uma prova de como as investigações mais básicas sobre a natureza podem ter as consequências mais profundas. E, no verdadeiro espírito da ciência, resolver o mistério muitas vezes revela outro ainda mais fundo. Hoje, os físicos enfrentam a chamada crise do spin do próton. A gente sabe que um próton é feito de quarks e que os quarks têm spin, mas quando somamos os spins deles, o resultado não bate com o spin total do próton. Tem mais alguma coisa contribuindo ali. Será o movimento dos quarks? Será o dos gluons que mantém eles unidos? A investigação continua, nos lembrando que, mesmo nas menores partículas, o universo ainda guarda muitos segredos.